conversar um pouquinho sobre alguns aspectos dos ministros da comunhão, e o que eu vou falar está nesse livrinho aqui, O Ministro Extraordinário da Sagrada Comunhão Eucarística. É um livrinho produzido pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e que ajuda, assim, a ter uma visão geral de como surgiu e o que deve fazer o ministro da comunhão. Claro que nós não vamos conseguir ver o livro todo, e para o livro todo nós precisaríamos de pelo menos umas 10 horas de encontro, que é o que a gente faz de formação para os ministros, geralmente com 4 encontros de 2 horas e pouco cada um. Mas vamos assim sobrevoando um pouco sobre os ministros da comunhão. A primeira coisa que é importante vocês saberem é que nem sempre existiu o ministro da comunhão, mas instituído, reconhecido pela Igreja, ele agora é um ministério bastante recente, do ano de 1973. Então, até essa data, daquilo que vocês participaram de missas antes disso, os padres geralmente distribuíam a comunhão sozinhos. Tudo isso foi um pensamento novo da Igreja a partir do ano 1965, quando aconteceu uma grande guinada na Igreja, que foi uma reunião dos bispos do mundo inteiro que definiram novos rumos para a Igreja. Então ali se chama Concílio Vaticano II. Neste concílio, a palavra concílio quer dizer reunião de todos os bispos do mundo. Nesse concílio começaram a discutir esses assuntos. E daí no dia 29 de janeiro do ano 73, nasceu então o Ministério Extraordinário da Sagrada Comunhão Eucarística. 29 de janeiro de 73. Alguém nasceu nesse dia, por acaso? Só que faltava ainda ter, tá bem direitinho, né? Bom, nós vamos ver ao longo do caminho de que, por mais que a Igreja tenha instituído no ano 73 esse ministério, mas a gente tem notícias na história da Igreja de que já lá no início do cristianismo tinha coisa parecida. Então vamos ver. O ministério da distribuição da comunhão, confiado aos leigos, ele é uma novidade para os tempos que vivemos, para o século passado que vivemos, mas é importante a gente ter presente que no tempo de São Justino, esse santo viveu no século II, lá pelo ano 200 e pouco. Jesus já tinha morrido, já tinha passado perto de 200 anos, então apareceu o tal do São Justino. E São Justino, no tempo dele, existem escritos de que os diáconos naquela época já tinham a incumbência de levar a comunhão para os doentes. Então não eram só os padres, mas os diáconos tinham essa missão de levar então a Eucaristia aos doentes. Houve um caso em que este ofício foi confiado de forma excepcional a um jovenzinho de talvez 13, 14 anos. E ele é bem conhecido no meio das crianças que servem o altar, São Tarcísio. Tarcísio, ele também, quando no meio da perseguição e muitos cristãos presos, porque vocês imaginem, por que os cristãos estavam presos? Porque todo mundo era judeu. De repente aparece esse cara chamado Jesus Cristo, pregando uma doutrina nova. É como se viesse um doido hoje aqui e dissesse: ó, vocês larguem essa coisa de igreja católica e vocês vão seguir essa outra religião aqui. E foi isso que aconteceu naquela época. Todos eram judeus. Jesus inclusive era judeu. Eles iam na sinagoga. E
acontece que Jesus chega e traz essa novidade, revela Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, e ali começa então o cristianismo. É claro que muitos cristãos foram perseguidos porque eles queriam acabar com essa seita, que diziam assim, isso é uma seita nova. Queriam acabar com esses cristãos e muitos eram presos. E esses cristãos presos, os apóstolos, os primeiros sucessores deles, os diáconos, como nós ouvimos, eles iam até a prisão para levar a comunhão para os prisioneiros. Só que os guardas começaram a perceber que aquelas pessoas que iam não eram com a intenção de visitar o preso, mas era de levar a Eucaristia, e daí já ficava preso lá também quem levou. E daí eles pensaram, como é que nós vamos fazer agora para levar a Eucaristia para os presos? O Papa da época viu o menininho lá, o coroinha chamado Tarcísio, e disse, dessa criança aqui os guardas não vão desconfiar. E deu um cibório, uma âmpula com as hóstias, para que o menino levasse para a prisão. Só que acabou ainda sendo descoberto, mas miraculosamente as hóstias sumiram na hora em que os soldados abriram o cibório ou a âmpula. Bom, tudo isso eu estou contando para dizer que, por mais que de forma instituída, esse ministério é recente, é do ano 73, mas na história da igreja já existiram muitos leigos que levaram também a comunhão para as pessoas. Outra coisa que para mim foi novidade, até meados do século V, então até por volta do ano 500 e tanto, os fiéis estavam autorizados a levar o corpo do Senhor para casa e comungar por iniciativa própria, quando quisessem. Quando essa prática desapareceu, também não era muito raro de acontecer que se confiasse a um leigo, e olha só o que o autor aqui diz, mesmo uma mulher, porque nessa época antiga era permitido basicamente aos homens fazer isso, mas tem-se informações de que mesmo as mulheres também levavam a comunhão para aqueles que estavam para morrer, os chamados moribundos. E o que a gente diz que a Eucaristia é quando ela é levada para alguém que está morrendo? A Eucaristia, ela é viático. Por isso que aquela bolsinha que vocês levam a comunhão dentro é chamada bolsa do viático. Viático quer dizer o quê? Viagem. E daí aqui é a viagem para onde? Para o céu. Aqui nós já deduzimos uma coisa muito interessante. Se tem uma pessoa lá na comunidade que está para morrer e já foi dito, não tem volta, o que é que geralmente a gente faz, que se preocupa em fazer? Vamos chamar o padre para que o padre dê a unção. Antigamente até se dizia a extrema unção, para a hora extrema. E acontece que a igreja até mudou esse nome, não chama mais de extrema unção, chama de unção dos enfermos, rezando para que aquela pessoa restitua a saúde, não que ela vá embora logo. E é por esse motivo que quando uma pessoa está gravemente enferma para morrer, a gente não deve se preocupar em chamar um padre para dar a unção. A gente deve se preocupar em chamar o primeiro que for possível, o padre ou o ministro da comunhão, para que, se a pessoa puder comungar, ela receba o viático, que é a Eucaristia, como forma de início da viagem para junto de Deus. É claro, se o padre puder vir e dar também o sacramento da unção dos enfermos,
é importante porque esse sacramento, ele também concede o perdão dos pecados. Mas vocês precisam saber disso. Se não encontrou o padre, basta chamar o ministro e, é claro, tem que saber se a pessoa está podendo comungar ainda, né? Se ela pode engolir. E se ela puder, se dê então a Eucaristia para a pessoa. Nós temos os mais diversos tipos de tamanhos de hóstias hoje. E o que é importante também a gente saber? Que basta um pedacinho pequeno, porque às vezes a gente coloca uma hóstia desse tamanho, de 4 centímetros, na boca da pessoa e a pessoa não consegue engolir. Então você pode fracionar, você pode colocar na boca da pessoa e oferecer um pouco de água para ela engolir. Em alguns casos, quando é mais grave a dificuldade, você pode colocar numa colher um pedaço da hóstia com água e, como tratar uma pessoa na boca, você coloca aquela colher com água e a pessoa vai engolir aquela água com um pedacinho de hóstia junto também. Colocando um pedacinho na água, a pessoa vai engolir e vai então. Agora, o importante é não pegar também uma hóstia e ficar quebrando em 300 pedaços para dar para a pessoa. Basta um pedacinho. Basta um pedacinho. Não precisa entregar a hóstia inteira. Eu vou aqui dar de pedaço em pedaço até acabar essa hóstia. Não. Fraciona, põe a outra metade na teca, guarda de volta e depois vai dando aquele pedacinho para a pessoa. Bom, uma outra coisa que é importante a gente ter presente é o seguinte: existem alguns tipos de ministérios na igreja. Ministérios são serviços. Então nós temos os ministérios ou os ministros ordenados, que são os diáconos, os padres e os bispos. Nós temos os ministérios instituídos, que são os leitores e os acólitos, e nós temos os chamados, no dizer do autor desse livro, o ministério de fato, que são esses ministérios desenvolvidos, como é o caso de vocês, o ministério de distribuir a Sagrada Comunhão Eucarística. Então vamos pensar primeiramente lá no ministério ordenado. Nós temos, dentre os ministros ordenados, 3 graus: primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. O que isso quer dizer? Dentro do sacramento da ordem existe essa hierarquia. Primeiro grau do sacramento da ordem são os diáconos. Segundo grau do sacramento da ordem são os padres. Terceiro grau do sacramento da ordem são os bispos. Os diáconos, eles não estão para a função sacerdotal. Os diáconos estão para servir naquilo que for necessário, principalmente no âmbito da caridade. Já os padres e os bispos são ministros ordenados para o sacerdócio. E como vocês sabem, o diácono desenvolve algumas funções, os padres e bispos desenvolvem outras, por conta dessa diferenciação do grau que recebem na ordem sacramental ou na ordem sacra. Com isso, é importante também a gente saber de que estes ministros, diáconos, padres e bispos, em relação à Eucaristia, eles são ordinários, ou seja, eles vêm por primeiro. O ministério que vocês assumem na igreja, ele não é ordinário, ele é extraordinário. E daí vem já aqui uma coisa que a gente pode deduzir. Estamos numa missa, tem lá 5 ou 6 padres celebrando a missa, mais uns 3 ou 4 diáconos, e tem os ministros da comunidade. Já é uma coisa tranquila, que vocês nem precisariam se preocupar em perguntar: padre, a gente vai distribuir a Eucaristia? A resposta é não. Por quê? Porque os ordinários já estão ali. Então, o extraordinário não precisa ir.
O extraordinário é para quando não tem o ordinário. Entenderam? Se tem o ordinário, vai o ordinário. Claro que às vezes pode acontecer que desses 5 padres que estão lá, um está com a perna quebrada, o outro é cego e o outro não teve um problema na mão, está com a mão enfaixada. Então é claro que daí vai o extraordinário, né? Mas, de antemão, é o ordinário que sempre vai em primeiro lugar. Existem também, principalmente os seminaristas e aqueles homens casados que são ordenados diáconos permanentes também. Em algum período antes da ordenação, eles recebem o ministério de leitores e acólitos. Leitor significa, ele é leitor oficial, e acólito significa, ele vai preparar o altar. Embutido no ministério de acólito está o ministério extraordinário da Sagrada Comunhão Eucarística. Ou seja, mesmo que não se tenha uma provisão do bispo, como vocês terão, mas estes que já foram admitidos, eles recebem então já esse ministério embutido também. E daí é muito importante vocês também terem conhecimento daquilo que a gente chama de jurisdição. Por exemplo, você tem alguma coisa para tratar no fórum e você mora em Laguna. Daí você pega e se dirige lá em Tubarão, ao fórum de Tubarão. Chega lá e diz: eu vim aqui para colocar uma causa com o meu advogado. E o que darão de indicação lá? Este fórum de Tubarão não tem competência jurídica para acolher uma causa de Laguna, tem que ir no fórum de Laguna. Assim é também na igreja. Vocês, ministros da comunhão, receberão provisão para esta paróquia aqui. E se eu for passear na casa do meu parente lá em Criciúma? Lá você não é ministro da comunhão, você é aqui. Mas eu fui lá no santuário da Madre Paulina e eles chamaram todos que são ministros da comunhão para distribuir a comunhão. Não tem problema, porque em caso de necessidade pode chamar qualquer pessoa que está na igreja. Se pode chamar qualquer pessoa, pode chamar aquela pessoa que já é ministra em outro lugar também. Mas o ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, ele recebe a provisão, que é um documento que o bispo dá para dizer que vocês estão autorizados a fazer isso, para a sua paróquia e a sua comunidade. Isso é entre nós os padres também. Por exemplo, se eu venho lá de Tubarão para celebrar o casamento de alguém aqui da paróquia do Magalhães, eu não tenho jurisdição para o Magalhães. Então o padre Carlos, que é o pároco, ele precisa me dar um documento assinado dizendo que eu estou autorizado. Não pode nem ser de boca, tem que ser assinado num papel, que é uma autorização, uma delegação, para que um padre que não é deste território possa assistir o casamento aqui. E se eu celebrar esse casamento sem esse documento? Se o padre não der esse documento, de alguma forma ele tem que dar esse documento, porque se não der, aquele casamento juridicamente ele é nulo, não tem valor nenhum. Teve casamento, teve bênção, teve aliança, teve festa, teve lua de mel, o filho já cresceu, mas se descobriram depois de 10 anos que esse casamento não tinha sido autorizado pelo pároco na época, lamento, ele é nulo. Agora não vou querer pesquisar, quem está em meio de bico com o marido e com a mulher, pesquisar se o padre deu autorização, para daí dizer que o casamento é nulo, né? Em todos os casos é possível, quando isso acontece, fazer a convalidação, tá bom? Não é que está tudo perdido, não. Bom, então nós vimos, tem ministério ordenado, ministério instituído, que é o caso dos seminaristas e daqueles que serão ali ordenados diáconos permanentes, e ministério extraordinário, que é o caso do ministério que vocês irão também assumir. Tranquilo até aqui?
Estão com sono já? Se alguém dormir aí do lado, cuidado para não babar no ombro do vizinho. Ordenado, instituído e extraordinário. Sim, já entendi. Acho que já sei. Se tiver autorização por escrito do bispo, e essa autorização deve ser transcrita no livro tombo da paróquia, é válido para estes casos. Agora, se não tiver, não é Eucaristia. O padre não pode, por ele próprio, mudar a matéria. Porque hoje ele muda do vinho para o suco de uva, mesmo que seja natural. Amanhã ele já muda da hóstia para um bolo. Então o padre não tem autorização para isso. Oi? E se não tinha, não foi missa. Não teve a renovação do mistério, porque não teve matéria. E daí isso é uma coisa que quem determina é a igreja e não somos nós. Agora, vou até botar a mão na cintura. Um padre com problema de álcool é feio, né? Porque assim, eu não posso beber por causa de alguns remédios. Eu posso beber exageradamente cerveja, essas coisas assim. Agora, o médico me disse que o tantinho que a gente usa para missa não influencia em nada em 3 litros e pouco de sangue. Então, é também de se pensar e instruir os nossos seminaristas, né? Vai se viciar em rezar um terço, não em viciar em bebida, para depois o padre ter a ponto de ter que pedir para o bispo para autorizar ele a rezar missa com suco de uva, porque ele não pode usar o vinho com álcool, porque ele é viciado. Uns tapas bem dados na bunda. Tá vendo, John? Quais as outras perguntas? A irmã, calma aí que ela levantou a mão lá atrás. Não, a senhora ela está na vez e a senhora está na linha. Corre. Está na vez, está na linha. Já fica na linha aí. A pergunta é sobre a formação, fazer a formação para ministros ou da palavra eucarística. Se mudando de paróquia, você tem que fazer outra formação. Vai depender de onde você vai. Você pode levar aquele documento que idealmente se faz até cópia. É até bom isso, diácono. Vem uma lista só para toda a comunidade, mas tem lá 5 nomes, faz 5 cópias para entregar para cada um. Com aquele documento, pode se apresentar ao novo pároco lá de onde vai e dizer: olha, eu já sou ministro. Ele vai poder dizer assim: olha, aqui nós temos a exigência de ter essa formação a mais, porque tem isso de específico, daí vai ter que seguir. Mas sempre lembrar, aquele documento é válido para cá. Se for para outro lugar, isso vai depender daí do padre de lá. Bom, irmã, estava na vez? Não, vem aqui. As suas perguntas são interessantes. Venha. Corre. Corre que já tem mais gente lá para fazer pergunta. Não, a gente gosta de assunto polêmico. Fala. É o caso do Padre Antônio, porque ele tinha licença para não tomar o vinho, tomar o suco, porque... Então, se ele tinha licença, essa licença deve ser sempre apresentada ao pároco, para que o pároco deixe registrado de que isso está ali. Agora, uma coisa é ter a licença por escrito do bispo, outra coisa é dizer que tem a licença. Então, os documentos sempre devem ser apresentados, mostrados, né? Não pode o padre, mesmo que seja por um problema de saúde,
ele não pode, por conta própria, mudar a matéria da Eucaristia. Não cabe ao padre fazer isso. Agora, se ele tem a licença, ótimo, sem problema nenhum. Basta que essa licença seja idealmente transcrita no livro do tombo da paróquia, para que fique então registrado no livro oficial de registro, que não precisam as pessoas saber, mas quem está na função de pároco deve ali registrar e trazer isso. É porque já tem outro moço ali. Boa noite não, boa tarde. Quando a gente vai fazer a contagem do corpo de Cristo no sacrário antes da missa, é necessário, é obrigatório ou é uma opção ir de jaleco ou sem? Eu sugiro que sempre vá com. Por quê? Porque é um gesto também de respeito para com a Eucaristia e com as pessoas que ali estão. Agora, se por algum motivo vai lá para fazer, vamos supor, o ministro vai lá para fazer uma geral no sacrário durante o dia, quando não vai ter uma celebração, quando não tem outra pessoa, é claro que não precisa colocar um jaleco para isso. Agora, se vai manusear a Eucaristia, é importante que, claro, muito mais do que o jaleco, lavar as mãos antes, né? E se está no ambiente celebrativo em que pessoas estarão por ali, daí parece ser importante. Agora, não é que seja obrigatório, mas é importante. O que mais? É aquilo mesmo que vocês disseram. Coloca na água. Isso. E depois coloca na terra, numa planta, onde geralmente as pessoas não vão pisar, o cachorro não vai mijar, aquela coisa toda, né? Mas tem que lembrar o seguinte: aquela água não tem Jesus. Por quê? Porque para ser Jesus tem que ser pão. Se não é mais pão, não é Jesus. Teve uma vez um padre que durante a missa ficou desesperado, porque ele, com a manga da túnica muito larga, mexia as mãos, aquela coisa toda, e na hora do por Cristo de partir a hóstia sumiu. E não achou mais essa hóstia, não achou. Balançou as mangas, não estava dentro da manga da túnica, olhou no chão, não estava. Bom, foi um mistério. E era uma missa solene, em que tinham textos próprios, e dificilmente se voltava naquela página do missal. No ano seguinte, quando foi celebrar aquela missa, encontrou a hóstia dentro do livro. Já não era mais Jesus. Por quê? Já tinha perdido toda a aparência de pão. E daí, o que os liturgistas, os especialistas de liturgia dizem, se a gente tem dúvida? Pega e chama uma criança e pergunta assim: o que é isso aqui? Se a criança disser que é pão, é porque ainda tem a aparência de pão e é Jesus. Se a criança não disser que é pão, porque a criança no sentido da inocência dela, né? Então é porque de fato não tem mais aparência de pão e não tem por que ser Jesus. Mas aquela matéria foi Eucaristia, não é mais, ela foi. Então, assim como um corpo que não tem vida merece todo o respeito, mesmo sem vida, também aquela matéria que foi Eucaristia e não é mais, também merece respeito. Por isso que a gente dissolve e coloca depois então numa planta, ou num vaso, uma coisa, ou mesmo num lugar onde ninguém vai fazer qualquer coisa por cima. A gente tem momentos festivos, né? E geralmente as missas do tabuleiro, esses temas, 5, 7, 9 dias, elas não são só para locais. A obrigação, a dever, tem que hóstia no sagrado, para chega e traz, sabe, Olha,
Vamos dar a resposta fazendo uma outra colocação. Você convida a cada dia uma visita diferente para ir na sua casa. Quem é que leva a comida? É a visita ou você oferece? Então, o ideal é que, se você vai convidar padre de fora, já providencie as hóstias, o vinho, porque geralmente a gente sempre anda na maleta com hóstia e vinho. Policial não anda sem munição e padre não anda sem hóstia e vinho. Mas pode acontecer que não traga. Sim, mas isso aconteceu no período festivo, certamente. Então, quando for período festivo, é importante que vocês conversem com o pároco, expliquem a situação. Se ele disser, leva. Se ele disser, não, vocês vão deixar aqui que eu vou me responsabilizar de fazer chegar lá, daí deixa na conta dele. Mas o ideal é que, quando vai se fazer assim, celebrações, convidando padres de fora, que a gente tenha então as hóstias e o vinho necessário para aquelas missas, né? Que mais? Só que a grande não faz isso. Então, acontece o quê? Você que viu o padre não aconteceu. Então, é sempre importante ter clareza nas coisas. Esse padre que veio, ele foi convidado pela comunidade ou foi enviado pelo pároco? Se foi convidado pela comunidade, a comunidade tem que correr atrás. Se foi enviado pelo pároco, o problema é dele, porque ele que já tem que orientar as coisas. Tipo, o Padre Carlos me pediu para vir aqui hoje. Eu disse para ele, eu tenho uma missa às 5 e uma às 6:30. Se tu vier rezar para mim, eu posso ir lá para ti. E ele aceitou. Então, eu já providenciei o quê? Que essas duas missas tenham hóstia e vinho lá. Ele vai chegar para celebrar a missa. Então, eu não posso esperar que o outro padre intua que vá ter ou não ter. E assim são vocês. Se vocês chamam, vocês deveriam se responsabilizar. Se ele envia, ele deve se responsabilizar. Sim. Mas em caso de faltou a hóstia grande, ela é só para ser mais visível. Mas o padre pode celebrar a missa com a hóstia pequena também, não tem problema. É só por uma questão de visibilidade. Nós falamos hoje de manhã a respeito de levar a comunhão para os doentes. Então, a gente sempre leva o corporal, a terra com a hóstia consagrada, e geralmente nós, na nossa comunidade, a gente leva uma vela. E aí eu queria saber se é certo levar a vela ou não. Eu vou falar da minha experiência, porque isso não está escrito em lugar nenhum. Eu oriento os ministros para que eles orientem as famílias que já deixem o altarzinho preparado. Já deixa lá uma mesinha ou na própria mesa da casa, preparado com, se tem a imagem dos santos, daí eu já digo para eles, entendeu? Eu já passo para fazer o pacote todo, né? Já deixo uma garrafa d'água para abençoar. Se a pessoa quer que abençoe os remédios, já deixa ali por perto também. E a única coisa que eu levo é um corporalzinho bem pequenininho, porque a teca é desse tamanho, então não precisa levar aquele corporal do tamanho do altar. Então, se faz um corporalzinho pequenininho, que ele já serve para embrulhar mesmo a teca, daí só abre ele e leva só a teca. Então, daí, o ideal seria dizer, olha, vocês da família já preparem, já deixem a velhinha preparada.
Já dizer para a família, né? Ó, vocês preparem, até para que eles se preparem para a visita também. Olha, o padre vai vir aí, ou então o dia do ministro vir aí trazer a comunhão, já orienta eles. Quem sabe nessa próxima visita, vocês já podem orientar, olha, para a próxima visita, vocês já deixem preparado assim, assim, assado. Só se eu tenho que estar na vez, está na linha. Uma dúvida que a gente encontra, eu acho que a gente não fez ainda isso, mas se acontecer a gente levar uma hóstia a mais, ou acontecer assim, o doente não pôde, porque estava dormindo, acamado, aquela Eucaristia a gente traz novamente para o sacrário ou a gente pode tomar? Olha, eu diria que faça aquilo que for o mais fácil. Se você está do lado da igreja, já leva ali na igreja de volta. Agora, se vai gerar um grave incômodo, faça uma pequena oração, assim como faria para o doente, e você comungue daquela hóstia, porque acredita-se que a pessoa vai estar em condições de comungar, né? Então, não há dificuldades com isso. Agora, se está perto da igreja, volta lá e leva, sem problemas. Durante a missa, após a preparação da hóstia, o ministro faz a entrega para Deus. Por exemplo, traz essa hóstia para a China, como se diz. Junta e continua distribuindo, não aquela, mas outras. Essa que caiu, deixa eu ver se tem alguma, não tem nada aqui, mas o cibório geralmente tem a parte de cima, o pé, e no meio tem aquela haste. Eu geralmente distribuo a comunhão assim. Seguro o cibório dessa forma, ao invés de segurar assim. Caiu. Às vezes a pessoa mesmo junta e comunga e vai embora. Se ela não juntar, a gente junta, coloca aqui na mão e continua distribuindo as outras. Acabou a comunhão. Se a pessoa não tiver repugnância, pode comungar. Se não, coloca num copo com água e deixa dissolver. Essas questõezinhas, certa vez, no estudo de liturgia, perguntavam assim, que daí é pior, né, para o padre. E se cair um cisquinho dentro do cálice? E o professor dizia, se não tiver repugnância, tome assim mesmo. Se tiver repugnância, pegue o sanguíneo e retire. Aí o aluno desafiou o professor, professor, e se cair um mosquito dentro? Aí o professor disse, se não tiver repugnância, tome assim mesmo. Se tiver repugnância, pegue o sanguíneo e tire. Aí outro aluno, professor, e se for uma mosca? Daí o professor disse, o que o professor disse? Se não tiver repugnância, tome. Se tiver, pegue o sanguíneo e tire. Daí o outro babaca disse, professor, e se cair um elefante dentro do cálice? E o professor, que já estava longe, disse, se não tiver repugnância, tome. Se tiver, pegue o sanguíneo e tire. Porque o professor já estava acostumado com as bobagens dos alunos e pensou que era um bichinho pequeno, não se deu conta que ali era um elefante. Quem tinha levantado a mão aqui, mas... Quando vocês vão pensando em perguntas, eu vou folheando o livro aqui para os próximos assuntos. Então, sobre aquele fato de ter vários ministros lá, mas tem também vários padres, vão primeiro os que são os ordinários e depois os extraordinários, né? Bem. A água se coloca numa planta, num vaso, ou então num lugar onde se diz numa planta, porque geralmente é um lugar que não vai ser pisado, ninguém vai fazer xixi em cima, mas o ideal é numa planta. Porque pode se colocar num copinho de água, não precisa colocar numa bacia. É uma hóstia que caiu no chão,
É num copinho de água, em 2, 3 dias ela está toda dissolvida já. Que mais? Sim. E aí, eu não estou entendendo o que você está falando. Quando cai, tentando um vinho na toalha, Lava, igual como se fosse um corporal ou um próprio sanguíneo. Lava-se a toalha, a primeira lavada também, pode ser uma toalha grande, lava só aquele pedaço onde caiu, numa baciazinha, dispensa aquela água também num vaso, em algo assim. E depois que lavou, tirou a primeira lavada, digamos assim, aí pode lavar normalmente. É o mesmo procedimento do sanguíneo e do corporal. Falando em corporal, uma coisa muito importante que a gente geralmente vê por aí. Ninguém tem um corporal por aí na bolsa não, né? Quem que é aqui da comunidade? Pode ir lá na sacristia buscar um corporal. Tem corporal por aí? Corre lá buscar um corporal então. Gente, o corporal, ele foi feito para ser aberto e ficar do lado, como a gente diz, o avesso e o direito, né? Ficar o lado direito para cima. Então, quando eu fecho o corporal e olho para ele para guardar, ele vai ficar do avesso mesmo. Tem gente que passa até com o ferro todos aqueles vincos, mas faz do lado errado. Daí quando o padre vai abrir o corporal, a parte bonitinha fica para a mesa e a parte de cima fica às costas do bordado ou da pintura, ou seja lá o que for. Então é muito importante que quem cuida desses materiais sempre guarde, dobre, de forma que quando for abrir já fique a parte bonita para cima. Exatamente. Acho que eu vou usar o microfone, que eles não vão te ouvir. Vem cá. Então tem que ser mais alto. Olha só. A orientação fala que existe deve assistir a pessoa comum na frente da pessoa. A gente sabe que tem lugares que acontece que alguém coloca o ministro deu e a pessoa não colocou e saiu com a orientação. Qual é a orientação assim? Para a fila e vai atrás. Isso em Tubarão, na catedral, eu trabalhei 4 anos lá, tinha muito. Cidade grande, grande centro, pessoas desconhecidas, e lá na cripta da catedral tinha 2 missas por dia. Geralmente na missa da noite tinha um desgraçado que levava a hóstia embora. Eu parava, distribuía a comunhão, e atrás e dizia: já comungou? Já comungou? E se a pessoa não tivesse comungado, às vezes estava com a hóstia na mão. Nem era má intenção, porque às vezes levava para o banco para ficar olhando para a hóstia. Dizia: comunga, comunga. Aí comungou, eu voltava e continuava a distribuir. Basta a gente fazer isso uma vez, que daí depois eles não querem repetir para não passar vergonha. Chegou lá e vai pegar o tanto. Mas ela não fez a chave aí, se já não ouviu, não. Aí ela pega uma missa o ideal é orientar antes, né? Quando a gente conhece, que é parente da gente. Em todo caso, é sempre importante a gente orientar as pessoas que é preciso ter essa preparação anterior, né?
Enquanto o nosso corporal chega, olha só, é muito também importante a gente lembrar que... Obrigado, trouxe completo, né? Que bom, assim mesmo. A gente precisa saber que... Bom, os nomes vocês já sabem, né? Esse aqui é o sanguíneo, porque é aquele que fica tipo 2 orelhinhas caídas em cima do cálice, que serve para limpar onde estava o sangue de Cristo, por isso o nome é sanguíneo. Temos o corporal, que foi esse que nós falamos, e aqui a gente abre o corporal, e ele está então o lado direitinho para cima. Uma coisa que a gente nunca deveria fazer na celebração, mas isso é mais para o padre, para o diácono, para quem purifica, terminou aqui, direitinho, daí caiu um monte de faturinhas, de pedacinhos, daí vai fazer. Mas claro que tem. O objetivo do corporal já é segurar, guardar, porque depois na água, quando for tirado, vai se desmanchar. Então, não sacudir. Quando se coloca, sempre tem dúvida, né? Quando se coloca o corporal e quando se coloca a pala. A pala é essa cartolina revestida que serve única e exclusivamente para não cair o elefante dentro do cálice. Então, na hora que eu estou preparando o altar, qual é a última coisa que eu boto em cima da pala? É o corporal. O corporal não deveria vir antes da pala. Por quê? Porque o padre, quando o cálice chega no altar, o padre e o diácono que vão preparar, a primeira coisa que eles vão puxar é o corporal, porque é a primeira coisa que vem para cá. Então, o corporal é aquele que termina a obra do negócio. Porque tem gente que pensa assim, mas daí não fica nenhum desenhinho. Se eu colocar a pala, vai ficar o desenhinho em cima. Não. A pala é para ficar diretamente embaixo do corporal. Tem gente que ainda tem o hábito de engomar algumas peças. Então, se for engomar, somente o corporal. O sanguíneo nunca deve ser engomado. Por quê? Porque o sanguíneo é como quando de secar o copo em casa. Vocês engomam a toalha de prato de secar o copo? Não, né? Porque daí não vai secar também o negócio depois. Então, nunca se faz também, ou nunca se coloca goma no sanguíneo. Mais alguma dúvida? Fala. Vem para o microfone que é mais fácil, todo mundo escuta daí. Padre Rafael, numa celebração da palavra, quem deve colocar o corporal primeiro? Quem deve colocar? O ministro da palavra ou o ministro da Eucaristia? Antes de começar a celebração. O corporal deveria ser colocado na hora certa, não antes da celebração. Então, o corporal ele é colocado imediatamente antes de se trazer as hóstias do sacrário, para colocar sobre o altar. Então, e agora? Faz 10 anos que eu não faço mais celebração da palavra. Já não estou mais nem lembrado da lógica do negócio. Mas, diácono, qual é a melhor prática? Eu inclusive falei aqui nesta comunidade com a Netinha que eu cheguei para fazer uma celebração aqui e o corporal já estava aberto em cima do altar e eu disse que era para recolher, porque ele é colocado somente no momento em que a gente vai trazer o Cristo. Isso tem que ser a prática de todos. E ele pode ser colocado tanto pelo ministro da Eucaristia quando ele traz, quanto pelo ministro da Palavra que está ali presidindo a celebração, no momento certo. A ordem de quem vai colocar não vai interferir. O bom é que o andamento seja o mais discreto possível na celebração, é isso que a gente diz. Então, a discrição é o mais importante. Então, se
para a descrição, como o ministro da palavra está presidindo, pega e coloca, não tem problema nenhum. Se o ministro da Eucaristia trouxe, também não vai ter problema. O importante é ser colocado na hora certa, porque se ele fica aberto desde antes de começar a celebração, ele está sujeito a receber ali poeira, sujeira, qualquer coisa. E aí ele vai estar ali para quê? Para justamente evitar que o corpo de Cristo fique jogado de qualquer jeito, certo? Sim, deixa na credência. Deixa na credência e na hora, então, no momento certo se traz. Mais alguma pergunta? Como é que é? Se a pessoa está notoriamente embriagada, a gente só diz assim, dá licença, continua com o outro. Daí a gente pede ajuda. Vocês poderiam me ajudar a conter essa pessoa aqui? Se tiver qualquer dificuldade que ele for querer agredir, então sai dali, vai lá para o altar e quando se acalmar, daí a coisa continua. Não, para quem está notoriamente embriagado, não. Agora, aquela história de que veio fulano que não é digno de estar na fila da comunhão e eu neguei. Isso não. É só para quem está notoriamente embriagado. Tem quase que uma polícia fazer o bafômetro. Mas quando são outros casos, a gente não nega a comunhão para ninguém. Fala. Não dá para escutar, vem aqui. Às vezes pode ser a dúvida de outros também, é importante dizer. Já vamos fazer assim, depois da pergunta dela, quem tem dúvida já fica em pé aqui do lado. E daí já vamos finalmente. Qualquer ministro pode ser o cuidador do caso das espécies, de lavar o corporal, de estar cuidando do caso. E onde especificamente se faz isso? Na sua casa, ou seja, na casa de quem foi designado, ou no altar da igreja? Não, em casa, ou se for na igreja, no local que tem um tanque. O altar da igreja não é lavatório. Tem que ser um ministro, porque é a pessoa que foi capacitada para isso. A não ser que se dê uma formação para outra pessoa para fazer isso. Mas idealmente seja então o ministro da comunhão e que faça no local onde tem uma bacia e uma água. Se for em casa ou se for na igreja, agora, se for na igreja, não em cima do altar, claro. É aqui na frente, só aqui na frente. E o próximo já pode vir para não ficar nesse intervalo demorado. Se mais alguém tem pergunta, já vem para cá. Depois da comunhão do ministro da Eucaristia, lavar as mãos depois da comunhão? Ele lava a mão antes. Aí depois que dá a comunhão, há necessidade de ele chegar lá onde vai preparar o cálice, lavar as mãos? Não. Jesus não sujou a mão. No início não se lava a mão. E nem se fica lambendo os dedos também depois que comunga. Foi passado para nós que só o padre que naquela lavagem das mãos tem um ritual ali, né? Que é só o padre que lava as mãos antes da. No momento da apresentação das oferendas, é somente o padre quem lava as mãos. O ministro não precisa nem ter água. Se o ministro tiver um vidrinho de álcool e discretamente no banco ele fizer, já está bom. Por quê? Presta atenção. O padre lava a mão não porque a mão está suja. O padre lava a mão porque faz parte do rito da apresentação das oferendas. Porque muito antigamente as pessoas não ofertavam na caixinha de ofertas, mas um trazia um bolo, outro trazia uma dúzia de ovo, outro trazia uma perna de salame, outro trazia um queijo, e isso era leiloado no fim da missa.
para fazer dinheiro para a igreja. A senhora lembra dessa época? É do tempo do leilão, né? Então, Mais de 100 anos. então o padre recebia esses donativos no altar e lá depositava. Por isso que ele tinha que lavar a mão. Mas essa prática acabou de trazer esses donativos, mas o rito ele continuou. Então, no momento do canto da apresentação das oferendas, é só o padre que lava a mão, e não é porque a mão está suja, ele lava a mão porque faz parte do rito. Os ministros vão fazer a purificação da mão imediatamente antes de ir para o sacrário. A minha pergunta não é porque eu sei que eu tenho que perguntar, porque eu sei que tem gente que tem dúvida e não quer perguntar, é por isso. Porque eu poderia facilmente perguntar para o Arnaldo, ele me diria, né? Qual que é o procedimento correto quando acaba as hóstias, quando tu está dando a comunhão e acaba as hóstias? Qual o procedimento correto? O procedimento, depois que acaba a hóstia, não tem mais o que fazer. Mas o ideal é que a gente sempre, um olho do gato, um olho do peixe. Então eu estou vendo que a minha fila está quilométrica e as minhas hóstias estão acabando. Então, aqui uma mão segurando o cibório e a outra eu posso segurar a hóstia e pressiono ela contra o cibório, ela já vai se partir do meio. Agora, se por acaso, como a Carla disse, acabou e começou a vir mais gente para cá, então eu posso me dirigir até onde está o outro ministro. Se ele tiver hóstias suficientes, eu pego um pouco, e se a dele já for pouca também, ali mesmo eu já posso ajudar ele a fracionar, que daí vai dar para os dois. Agora, é sempre bom a gente ficar antenado na fila, não só ficar aqui assim, né, sem... Então, olha para a fila e dá uma conferida se de fato vai ser suficiente. E para fazer a purificação depois do cálice, não precisa água, só o sangue chega e precisa purificar com água. Então, tenho lá 3 cibórios para purificar. Se esses cibórios estão no altar, eu vou purificar com sanguíneo e jogar aquelas fagulhinhas dentro do cálice. Se eu tenho só os cibórios, coloca dentro de um só, coloca um pouco de água e bebe, porque senão vai ficar aquele farelinho lá no fundo. Dou-lhe uma, opa! Irmã? Louco. A irmã vai receber medalha. Eu vou levar a comunhão para os doentes, de repente eu não tenho uma teca, não tenho a tequinha para levar a hóstia, a partícula não tenho. E daí aí eu posso enrolar numa toalhinha, levar no corporal, no sanguíneo, como é que eu faço? Posso levar assim ou só na teca? Dizem os documentos da igreja de que a forma de transportar o Santíssimo Sacramento é num vaso sagrado. Esse vaso pode ser um cibório, como pode ser uma teca. Ele não dá a possibilidade ou a faculdade, ou de ser facultado, de eu levar dentro do sanguíneo, por exemplo. Mas eu vou dizer para vocês, eu já levei, em casos que foi necessário. Em caso extremo, a gente faz. Agora, se eu tenho a teca lá dentro do armário e eu, por minha conta, pego só um sanguíneo e não pego a teca que está ali já própria para isso, daí é um erro meu, né? Então, se a gente tem, a gente usa. Se a gente não tem e precisa na hora, a gente usa o que der, mas na primeira oportunidade já vai atrás para ter a peça que é aquela utilizada para o transporte, né? Então, muito obrigado pela paciência de todos vocês. Faço votos que vocês continuem desempenhando muito bem, como já fazem, esse ministério
que a igreja desconfia. E antes de encerrar de vez, eu quero que vocês anotem aí. Quem guardou a caneta já pega de novo. Anotem aí, pode ser no celular também. É o nome de um beato. Vocês anotem e depois vão fazer uma pesquisa sobre ele. Beato Mateus, é sem TH, é só T-U-T-E-U-S, Mateus Moreira. Beato Mateus Moreira. Beato Mateus Moreira. Ele é o patrono dos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística no Brasil. Leiam a história dele, é belíssima. Devem talvez encontrar no Google. Todo mundo anotou o nome? Beato Mateus Moreira. Beato, que ainda não é santo, é só beato. Tem as beatas e os beatos. Diácono, então. Queremos agradecer, então, em nome da nossa paróquia, pela colaboração que o Padre Rafael deu aqui para nós. Esclareceu bastante coisa, trouxe algumas coisas interessantes e a gente percebe que